Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Que manhã especial, mais do que especial, é uma manhã muito emocionante, envolvente, uma manhã de reflexão. A Páscoa, meus irmãos, a despeito de todo o contexto, de todos os elementos que envolve a Páscoa, ela é, antes de tudo, a demonstração do imenso amor de Deus para com a vida de cada um de nós. E por 4 séculos, por 400 anos, o povo de Deus que estava cativo lá no Egito, eles clamavam a Deus de dia e de noite. Um povo que estava sobre o jugo do império do Egito, eles viviam em condições em que lhes causava muita aflição e muita tristeza. Por 400 anos esse povo clamava a Deus. Até que, em um dado momento da história, o Senhor ouviu o clamor do seu povo e foi ao encontro do seu povo e começou então a julgar aquela nação. E em meio ao julgamento que Deus derramava sobre a terra do Egito, quando chegou ali na 9ª praga, em que Deus enviou trevas sobre todo o Egito, e lá na terra de Gósen, aonde habitava aquele povo que estava sendo escravizado, a Bíblia diz que ali havia luz. Toda a terra do Egito estava em trevas, mas aonde habitava o povo de Deus, lá em Gósen, lá havia luz. E entre esta praga das trevas, que foi a 9ª, antes que o Senhor derramasse a 10ª praga, que seria a morte de todos os primogênitos, Deus disse a Moisés: Moisés, guarde bem essa data, porque na última praga, quando eu enviar o anjo da morte sobre a terra do Egito, vocês vão preparar ali um cordeiro, vocês vão matar esse cordeiro, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão colocar sobre os umbrais das portas. E quando o anjo passar e ele ver aquele sinal, ele vai poupar os filhos daquela casa. Daí a palavra Páscoa, que ela no hebraico é Pessah, significa passar por cima, passar além da marca ou poupar. Então Deus poupou os seus filhos por conta de uma marca que estava lá nos umbrais da porta. Agora, eu fiquei maravilhado em ver aqui essa apresentação, porque a palavra que Deus colocou no meu coração é justamente isso que foi ensinado aqui, que o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, crucificou a Jesus. E eu gostaria de que a gente meditasse, refletisse sobre essa situação. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, e nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 8, depois nós pularemos para o verso de número 21. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 8,
e depois o 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a ave era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu também. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Em outra versão, fizeram vestimentas para si. Versículo de número 21, ou melhor, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, o nosso Pai. Ó Deus, como é bom estarmos aqui, Senhor, nesta manhã tão especial. Uma manhã onde nós iremos participar do corpo e do sangue. Iremos participar desta ceia em que o Senhor preparou para nós, porque o Senhor se entregou por nós, lá na cruz do Calvário. Os nossos pecados, as nossas iniquidades, o nosso estado caído, pecaminoso, é que o conduziu lá naquela cruz. Aprove ao Senhor nos amar, nos resgatar e nos trazer de volta para a comunhão contigo. Que o Senhor, ó Deus, nos fale pela tua palavra, assim como o Senhor já tem nos falado por intermédio desses louvores, por intermédio de tudo aquilo que foi feito aqui, ó Deus, em que os nossos corações estremeceu e também sentiu o peso do nosso pecado que afronta a tua santidade, ó Deus. A tua palavra é pura. Continua nos falando, ó Deus, e que em tudo o teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, há um entendimento teológico, por parte de alguns, que a história do homem, traçada em uma linha, desde a sua concepção, desde o momento em que foi formado, até o juízo final, há um entendimento que a história do homem é dividida em 7 grandes períodos, que eles dão o nome de dispensação. Quais são? A dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal,
lei, graça e milênio. Há um entendimento que a nossa história ela foi dividida nesses 7 grandes períodos. E eu não quero fazer nenhum juízo de valor com relação a esse entendimento, mas eu gostaria de tomar emprestado a transição do primeiro para o segundo, que é o período da inocência, e depois essa transição para a consciência. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, quando formou o homem, Deus, ele plantou um jardim, ele criou um jardim e colocou o homem lá no jardim para viver em plena comunhão com o Senhor. Tinha suas atividades, o homem foi constituído e foi atribuído a ele para que ele desse nome aos animais, ele cuidava do jardim e ele gozava da mais profunda intimidade e comunhão com o Criador. Ele vivia em uma harmonia perfeita com tudo aquilo que Deus havia criado. E ele estava em o seu estado de inocência. Ele não tinha consciência do que era o mal, nem se ouviu falar do mal. O que é o mal? A propósito, se nós fôssemos discutir ou tentar entender a origem do mal, é uma outra discussão, mas Deus fez o homem e ele estava na sua mais pura inocência. Mas o Satanás, utilizando aqui desta serpente, se aproximou e lançou ali no coração do homem e da mulher um desejo que ele mesmo teve lá na eternidade, que ele desejou ser experimentado, porque Deus deu uma ordem ao homem: vocês podem comer de todo o fruto que há aqui no jardim, mas do fruto do conhecimento vocês não podem tocar. Havia uma ordenança para o homem. E aqui Satanás, ele conseguiu ludibriar, enganar o homem, fez com que o homem desobedecesse a Deus, não desse crédito à sua palavra, deu ouvido à voz da serpente, tomou do fruto, comeu, e a Bíblia diz que então abriram-se os seus olhos e eles perceberam que estavam nus. Então ali o homem, ele perdeu aquilo que ele tinha, que era o seu período de inocência. Passou então a ter uma consciência do seu estado. Olha só o versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Então o homem, quando percebeu que houve essa mudança, eles, envergonhados, tentaram se esconder de Deus, e eles ali pegaram folhas e tentaram cobrir a sua nudez. O que isso nos mostra? Que a situação do pecado na vida do homem, o homem por si só, ele não consegue resolver. Ele não consegue esconder agora a sua natureza pecaminosa. Ele está tentando agora, com os seus meios, resolver uma questão que ao homem é impossível. O que isso nos mostra? Que o homem, ele tem a consciência de que o seu estado espiritual agora foi prejudicado, foi afetado,
E agora o homem, por estar morto espiritualmente, ele busca meios de resolver essa questão da comunhão com Deus. Isso nos faz observar em nossos comportamentos. Muitas vezes a gente acha que por práticas religiosas ou por meios religiosos nós iremos conseguir resolver essa questão do pecado. Então, o pecado jamais ele pode ser resolvido ou pode ser sanado por conta de práticas religiosas. O homem aqui, ele perdeu essa comunhão, mas entrou então a manifestação do grande amor de Deus. Olha o versículo 21, meus irmãos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Lá em Êxodo capítulo 12, Deus ali, ele institui a Páscoa. Mas esse ato de sacrifício, ele foi anunciado aqui em Gênesis. Foi necessário o Senhor, ele intervir naquela situação. É importante a gente entender, meus irmãos, que Deus em momento algum, ele seria injusto se ele não resgatasse o homem. Porque a Bíblia diz que uma terça parte dos anjos, por ter sido enganado por Satanás, eles deixaram a sua natureza angelical e se transformaram em demônios. E houve um juízo da parte de Deus ali para Satanás e todos os seus anjos. E o homem aqui também, ele foi criado em uma condição em que havia uma única ordenança para o homem. E o homem, ele nesse momento, ele tinha o livre-arbítrio na sua totalidade. Ele tinha condições perfeitas de dizer não à sugestão de Satanás. Mas ele desobedeceu. E o Senhor Deus, ele disse que se o homem tocasse, comesse daquele fruto, ele morreria. Existem 3 mortes: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E aqui o texto nos faz entender que Deus está se referindo a uma morte espiritual, a uma morte em que o homem não precisava passar por ela. Então o Senhor, ele veio e vestiu o homem com peles e cobriu a sua nudez. O que isso nos mostra? Que foi necessário um sacrifício. Deus, ele teve que sacrificar um animal, tirar a sua pele e vestir agora o homem. Deus estava demonstrando já aqui um plano para resgatar o homem, para trazer o homem novamente à sua presença. Por isso que quando João, lá no capítulo 1, versículo 29, João Batista, quando viu a Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é demonstrado de Gênesis a Apocalipse. Jesus, ele se entregou para que essa nossa natureza pecaminosa fosse destruída lá na cruz do Calvário. Ele veio destruir essa natureza que agora entrara na vida do homem, que é uma natureza caída e pecaminosa. Essas vestimentas que Adão procurou cobrir era insuficiente para
destruir essa natureza. Era necessário um sacrifício, era necessário o derramamento de sangue. Por isso que o autor aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então, meus irmãos, o nosso pecado, como foi ensinado aqui, foi o que crucificou a Jesus. O nosso pecado que levou o nosso Salvador lá naquela cruz do Calvário. E a Páscoa, ela é essa demonstração de amor que o Senhor tem para com cada um de nós. Olha só aqui em Romanos, irmãos, se referindo a essa natureza, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 9, olha o que é a natureza do homem pecador. Olha o que Paulo diz, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles têm cheios de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Está aqui o estado do homem caído. O pecado, ele causa essa divisão entre o homem e Deus. Essa natureza pecaminosa, ela precisaria ser resolvida. O homem nesse estado caído jamais poderia viver em comunhão com Deus, porque o pecado causa essa divisão. Deus, ele é santo, ele é santíssimo, e ele não compactua com o pecado fere a sua santidade. E o homem, ele precisa ser resgatado. Ele por si só, ele está completamente perdido. Ele precisa de que alguém o resolva a sua questão espiritual. Então, o Senhor, ele providenciou o seu próprio Filho, para que esta natureza, ela fosse destruída lá na cruz do Calvário. Tem um pregador e teólogo do século XVI, um puritano. Ele escreveu um livro, e o título do livro é A Morte da Morte pela Morte de Cristo. A morte da morte pela morte de Cristo. Jesus, com a sua morte, ele destruiu o poder da morte. Porque se o Senhor, ele não tivesse sido crucificado, se o Senhor não tivesse se entregado, todos nós estaríamos perdidos. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que consegue salvar-se por si só. A nossa justiça, como diz Isaías, ela é um trapo de imundícia. Ela jamais conseguiria agradar a Deus, porque a sua santidade é elevadíssima. Foi necessário um justo morrer pelos injustos. Então Deus aqui, ele anunciou lá em Gênesis que haveria um cordeiro pascual, que o seu filho morreria para resgate do homem caído e pecador. Que coisa linda, meus irmãos,
Em João capítulo 8, versículo 36, a Bíblia diz: se pois o homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é motivo de nós glorificarmos o nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, porque Ele nos amou, e seu amor foi um amor profundo, verdadeiro, um amor imenso para com as nossas vidas. Estávamos perdidos. É interessante, meus irmãos, que o texto diz que pela viração do dia, Adão e Eva ouviram a voz do Senhor. E eu fui buscar o que é a viração do dia. Eu achei interessante, que coisa linda, que ambiente maravilhoso estava Adão e Eva. Que coisa gloriosa viveram esse casal nesse período da inocência. Eles gozavam de algo magnífico, em que o Senhor veio para resgatar, para nos prometer e nos promete, para que nós possamos viver esse momento em que Adão e Eva viveram lá no paraíso. O Senhor preparou, por isso que lá em João 14 ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou, mas vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Adão lá no jardim, a Bíblia diz que na viração do dia, ele ouviu a voz do Senhor. E esta palavra viração significa uma brisa suave, uma brisa gostosa que sai do mar e vem para a terra. Sabe, naquele ambiente maravilhoso, eu fico imaginando a voz do Senhor chamando Adão. Adão, aquela voz suave, aquela voz maravilhosa, e Adão ali já estava caído. Adão ali já estava fora do estado em que Deus o havia criado, e ali ele rompeu aquilo que era tão lindo, tão maravilhoso, e ele, com a sua desobediência, ele quebrou aquele período da inocência. E Deus, ele se compadeceu de Adão, Deus se compadeceu de Eva, Deus se compadeceu do homem. Deus nos amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que nós pudéssemos ser salvos por ele. Que coisa linda, meus irmãos, é o amor do nosso Deus. Estamos aqui porque ele nos amou primeiro. Não fomos nós que buscamos ao Senhor, não fomos nós que amamos ao Senhor, foi o Senhor que nos amou e nos chamou para a sua presença. Que coisa linda a gente entender de que Deus, ele realmente nos ama, por isso que nós estamos aqui o adorando. Irmãos, o nosso Deus, ele é poderoso. Não há nada que possa impedir os seus planos. Por isso que Jesus diz: olha, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Aquele momento da desobediência era algo que, aos olhos humanos, não havia mais solução. Pecou, caiu, está morto. E Deus não podia voltar com a sua palavra. Deus, ele disse que se o homem pecasse, ele morreria. Como que Deus ia negar a sua própria palavra? Como que ele iria demonstrar a sua justiça e a sua verdade, não mantendo o homem naquele estado? Mas Deus, ele é poderoso, que ele resolveu esse problema tão complexo, tão difícil, que jamais alguém conseguiria resolver. Por isso que a palavra igreja, ela é o sentido de chamados, aquele de dentro para fora.
Aquilo que está morto é chamado para fora. Isso foi demonstrado quando Jesus viu a Lázaro, e Lázaro estava lá morto, já fazia 4 dias. Um morto não tem poder de decisão. Um morto não escuta. O morto, ele é um ser inanimado, ele não consegue responder. Mas a palavra de Deus, ela não pede, ela ordena. E Jesus, ele deu uma ordem para Lázaro que estava morto: Lázaro, sai para fora. E na palavra do Senhor, até o mar, o vento, tudo obedece, porque ele não pede, ele ordena. E nós, irmãos, estávamos nesse mesmo estado. Nós estávamos como Lázaro, morto, num sepulcro, dentro de toda a imundícia dos nossos pecados. Nós estávamos mortos, mas o Senhor, ele deu uma ordem: sai para fora. Hoje nós fazemos parte da igreja porque o Senhor, ele nos chamou, ele nos resgatou. Hoje nós estamos vivos pelo poder do Espírito Santo. Lutamos ainda contra essa natureza, mas essa natureza pecaminosa foi cravada lá na cruz do Calvário. Olha só, irmãos, em Colossenses, eu nem coloquei naquele esboço que eu passei para os irmãos, mas eu lembrei agora. Olha só o que diz Colossenses, capítulo 2. Está dentro aqui daquilo que o Senhor colocaram em meu coração. Olha só, Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida, a dívida que nós tínhamos, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados e potestades, publicamente o expôs ao desprezo, e o triunfando deles na cruz. A dívida que nós tínhamos, o preço que seria necessário para a nossa redenção, nós não teríamos condições de pagar. Ninguém conseguiria pagar por conta do pecado, mas foi pago por um alto preço, o sangue de Jesus. A Bíblia diz que esse sangue nos purifica de todo o pecado. Quando Deus olha para nós, quando nós olhamos para nós mesmos, nós enxergamos as nossas misérias. Quando Deus olha para nós, Ele olha com uma lupa, e essa lupa é a lupa de Jesus Cristo, e Ele nos vê alvos, brancos, limpos, lavados, redimidos, porque Jesus, a Bíblia diz que Ele pegou seu próprio sangue, levou lá no santíssimo lugar. O autor aos Hebreus diz que não era um local onde foi feito por mãos humanas, mas o próprio Santo dos Santos. A Bíblia diz que Jesus, ele entregou o seu próprio sangue, e Deus aceitou aquele sacrifício. E por conta desse sacrifício, nós somos perdoados, nós somos lavados e nós somos redimidos. Essa confiança tem que estar no seu coração. Essa confiança tem que estar no nosso coração. Porque nós entendemos que aquele sacrifício foi eficiente e eficaz e único. Não precisa repetir constantemente, todos os anos, uma única vez. Porque o primeiro Adão, a Bíblia, Paulo fala que o primeiro Adão, ele é da terra, e o segundo Adão é do céu. O primeiro Adão, ele desobedeceu,
pecou, caiu. O segundo Adão foi obediente até a morte, e morte de cruz. O primeiro Adão desejou, olhou aquele fruto, desejou ser como Deus. Paulo fala que Jesus, tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e se entregou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que Adão não conseguiu, Jesus conseguiu. O que Adão quebrou, Jesus ligou. O que Adão estragou, Jesus consertou. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Que coisa linda, meus irmãos. Nós somos devedores de Jesus. Todo santo dia nós somos devedores do nosso Salvador. Devemos viver uma vida que os nossos esforços talvez sejam insuficientes, mas temos que lutar para agradar o nosso Salvador, porque é o mínimo que possamos fazer, por tão grande amor com que Ele nos amou, Ele se entregou. Não foram os romanos que prenderam a Jesus, não foram os romanos que foram lá e Jesus não conseguiu. Jesus se entregou. Ele disse: é chegada a minha hora. Ele lá no Getsemane, quando ele estava naquela aflição, orando, clamando, entendendo que seria duro, difícil, um momento de dor, um momento em que ele iria suportar o seu pecado, ele entendeu ali pelo Espírito que ele sentiria por um lapso de momento a ausência de Deus. O que mais maltratou o nosso Salvador foi ter se ausentado de Deus, porque o pecado separa. E ali naquela angústia, naquela dor, ele se fortaleceu. Ele rompeu aquele momento de tentação. Ele não cedeu à tentação. Adão cedeu à tentação. Jesus, ele não cedeu à tentação. Ele derramou lágrimas e gotas de sangue, mas ele ficou firme. E depois que os anjos vieram, o confortaram. E ele disse: chegou a minha hora. Agora é a minha hora. E ele foi. E ele não desistiu da sua cruz. Por quê? Porque o meu pecado, o seu pecado, fez com que ele desenvolvesse esse projeto de resgate. Ele teve que criar um plano de salvação. E esse plano está em toda a Bíblia Sagrada. Por quê? Houve uma desobediência. E o Senhor resolveu resgatar as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Irmãos, é muito lindo o que Deus fez por nós e o que Ele faz por nós. Romanos capítulo 5, agora sim está dentro do script. Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz aqui. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio que recebemos agora a reconciliação. Então Deus prova o seu amor para conosco.
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Paulo fala: agora muito mais vocês, depois de terem sido lavados, nós com certeza iremos usufruir de todos os benefícios do Senhor. E ainda em Romanos capítulo 8, e eu quero encerrar com isso, Romanos capítulo 8, versículo 31, olha só que maravilha que Paulo escreve: que diremos, pois à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a certeza daqueles que foram redimidos pelo Senhor. Esta é a certeza que estava no coração de Paulo. Esta é a certeza que tem que estar no meu e no seu coração. Não são os nossos méritos, não são aquilo que fazemos, não é pela nossa justiça, mas pela justiça de Deus, que foi feita através de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso propiciatório, é aquele que aplaca a ira de Deus. A ira de Deus caiu sobre Jesus por conta do pecado, para que não caísse sobre mim e sobre você. Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pé, vamos orar. Glória a Deus. Fiquei tão feliz de ver o irmão Eduardo. Glória a Deus, que benção, né, irmãos? Muito bom te ver novamente aqui. Feche seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, muito obrigado pelo teu imenso amor para com as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Nós não merecíamos, não há nada, absolutamente nada em nós que possa agradar ao Senhor, porque somos pecadores, dependentes cada vez mais da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra nos revela, Senhor, a tua vontade, o teu plano. A tua palavra nos revela esse imenso amor que tu tens para conosco. Obrigado, Jesus, porque aprove ao Senhor ir até aquela cruz e ali ser crucificado e derramar esse sangue, um sangue limpo, um sangue puro, um sangue inocente, um sangue justo. E esse sangue é o sangue que nos purifica de todo o pecado. Que as nossas consciências possam estar limpas por conta desta revelação, por conta desse entendimento que o Senhor já nos resgatou, que o Senhor nos comprou e que agora somos ovelhas do teu pasto. E o Senhor prometeu que nenhuma das tuas ovelhas seriam arrebatadas de tuas mãos, porque o Senhor mesmo deu a vida por elas. Não há nada que possa arrebatá-las de tua mão, Senhor. Somos ovelhas do Senhor. Estamos sobre os teus cuidados.
o Senhor que tem provido tudo para nós. Deus santo, Deus bendito. Senhor, esta manhã, Senhor, tão especial. Estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Cada um de nós poderíamos estar lá no lamaçal do pecado, se o Senhor não tivesse olhado para nós. Como estariam as nossas vidas? O que seria de nós? O que seria de nós se o Senhor não tivesse nos chamado? Mas estamos aqui, Senhor, para celebrar e lembrar da tua morte e também celebrar a ressurreição do Senhor, sabendo que o Senhor ali destruiu o poder da morte. O Senhor ali abriu esta porta para que um dia possamos ter os nossos corpos também transformados, termos os nossos corpos modificados e transformados daquilo que é mortal para a imortalidade. Aquilo que o pecado destruiu, o Senhor reconstruiu através da sua ressurreição. Jesus querido, Jesus amado, desperta-nos, ó Deus. Não podemos viver como se fôssemos deste mundo, porque deste mundo não somos. Não podemos cair, ó Deus, no engodo de Satanás, como o primeiro homem caiu, levado pela concupiscência dos seus olhos, desejou aquilo que não lhe era permitido. Que o Senhor não permita com que nós sejamos tolos de cair no engano de Satanás, porque o Senhor tem preparado para nós uma vida de gozo, uma vida de comunhão, uma vida de contentamento, uma vida de alegria no teu Santo Espírito. Que o teu povo se desperte a não se embriagar com vinho, mas se encher do teu Espírito, a ser cheios, mergulhados no oceano do Espírito, porque o Espírito é o que penetra até as tuas profundezas, ó Deus. Abre os nossos olhos, tira as escamas de nossos olhos e faz com que enxerguemos, ó Deus, as maravilhas da tua lei. Bendito seja o teu nome para sempre. A ti a honra, a glória e o louvor. Enche o coração dos meus irmãos aqui, ó Deus, com a tua bendita palavra. Que esta tua palavra nos ressuscite e nos faça entender, e nos faça tomar um posicionamento, ó Deus, como os filhos de Deus, como aqueles que hão de herdar a vida eterna. Deus bendito, Deus glorioso. Jesus amado, Jesus querido, o teu Espírito Santo está aqui nesse lugar, Senhor. O teu Espírito Santo está aqui nesse lugar. O teu Espírito é o que tem conduzido todo esse trabalho. Os meus irmãos que se dedicaram por semanas para realizar esta encenação,
que tocou os nossos corações, o teu Espírito que tem os conduzido. O Senhor que tem conduzido esta igreja, é o Senhor que tem conduzido o teu servo, o pastor Gilmar, o pastor Wagner, o pastor Elcio. Que o Senhor conceda a sabedoria do alto e, acima de tudo, a revelação do Senhor, para que eles derramem sobre nós a vontade do Senhor. Deus bendito, Deus glorioso, nos arrependemos diante de tua santidade, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós. Não leve em consideração os nossos pecados, mas lembra-te que somos pó. Lembra-te que somos dependentes da tua graça. Que a tua bênção, meu Senhor, venha ser sobre as nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos, porque tu és bom e a tua bondade dura para sempre. A ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém, Jesus.